Filosofia e catolicidade. Pílulas de sanidade para ouvir no trânsito. No episódio de hoje, continuaremos a leitura de alguns capítulos do livro Maçonismo e Catolicismo, do padre Félix Sardá e Salvani, publicado originalmente em 1890. A edição que estamos lendo é da editora Grácia, Instituto Católico, e tradução realizada por Manuel João de Souza Almeida. Hoje continuaremos a leitura do ensaio do padre Félix Sardá e leremos os capítulos 10 e 11 de Maçonismo e Catolicismo. Capítulo 10, outro ponto em que o maçonismo e o catolicismo são radicalmente opostos um ao outro é a maneira de considerar o Estado civil. Se existe uma oposição radical entre o maçonismo e o catolicismo em seu modo de apreciar as relações diretas do homem com Deus, o que constitui o problema religioso, sua oposição não é menos radical em seu modo de expressar a ideia que eles se fazem do Estado civil, o que é um outro ponto também importante. O Estado, para o maçonismo, é independente, soberano, sem qualquer freio nem sujeição, além de suas próprias leis, que não podem emanar de outra autoridade além da sua. O Estado, maçonicamente falando, é o princípio de tudo o que constitui a vida social, a fonte da autoridade, o autor do direito, o instituidor da família, o fundamento da propriedade, o único diretor do ensino. Em uma palavra, ele é, de algum modo, um Deus. O Estado, segundo a expressão paradoxal e histórica de Rousseau, é o princípio de todas as insanidades liberais modernas. Ele é, como resultado das vontades de todos os cidadãos e, portanto, em sua entidade onipotente, ele representa o direito livríssimo de todos, demonstrando, por meio do sufrágio universal, qual é a livre vontade de seus membros. E o que a maioria dos votos declara bom, é bom. O que ela declara verdadeiro, é verdadeiro. Não existe, nem no céu nem na terra, nenhuma regra superior a esta, e suas decisões são inquestionáveis. Disso resulta praticamente que essa independência absoluta do Estado se transforma para todos esses que estão sob sua dependência em uma das mais odiosas e degradantes escravidões. O Estado-Deus, em posse de tais atributos, é um déspota horrível que dita com uma brutalidade desigual suas leis caprichosas e as impõe de acordo com sua vontade, sem qualquer outra força nem prestígio, além daquela que lhe oferece o chicote e a espada que brande acima da multidão embrutecida. Daí, pelo efeito de uma reação natural da dignidade humana, há, como consequência, no povo, uma revolta contínua contra esse tipo de autoridade humana tornada odiosa, e de todos os lábios sai espontaneamente esta exclamação famosa de um poeta, aspas, quem constituiu o homem, juiz do homem, fecha aspas. Ora, com efeito, se este que deve me governar e me julgar nesta vida não me governa nem me julga em virtude de um princípio que nos seja superior, a ele e a mim, em virtude de qual direito esse homem me governa e julga? Ora, não pode ser apenas pelo fato brutal de que ele é mais forte do que eu. Tal é o fundamento da teoria maçônica sobre os direitos do Estado e os deveres do cidadão. Examinemos agora o ensinamento católico sobre o mesmo assunto. O catolicismo ensina que o homem foi criado por Deus para viver em sociedade e, por esse meio, obter seu fim eterno. A organização social não é, portanto, o resultado de um pacto ou de uma convenção entre os membros da sociedade, como falsamente pretendeu Rousseau, mas o efeito da vontade de Deus, que criou o homem para esse fim e não para outro. A sociedade é, portanto, de direito divino em seu fim e em seu princípio. E isto sendo suas bases fundamentais, dentre as quais a primeira é a autoridade, também são de direito divino. É assim que toda a autoridade legítima é de direito divino. Aqueles que zombam do direito divino supõem falsamente que o catolicismo só reconhece a auréola sagrada da realeza. Não há nada de mais falso. Para a Igreja, toda a autoridade legítima é de direito divino, quer essa autoridade seja real, aristocrática, democrática ou mista. Para a Igreja,
aquele que governa legitimamente nunca governa nem em seu nome, nem em nome do povo. Ele governa sempre em nome de Deus, o único que pode autorizar um homem a governar outro, seu igual. Daí resulta, como consequência desse ensino divino, que aquele que governa, independente de quem seja, nada mais é, nessa prerrogativa do governo, que o ministro ou o representante de Deus, aspas, o ministro para o bem, fecha aspas, como diz São Paulo, em Romanos 13:13, e que ele não pode governar legitimamente segundo seu humor ou seu capricho, mas segundo as leis da reta razão e da revelação previamente estabelecidas. Daí resulta, ainda, que aquele que governa deve ser o primeiro submisso às leis que ele está encarregado de aplicar, a supor que, a rigor, ele não tenha feito essas mesmas leis, mas apenas promulgado e prescrito a observação, considerando-as como uma simples aplicação prática de outra lei mais elevada, da qual ele se reconhece o primeiro e mais fiel vassalo. E assim, ao mesmo tempo em que se encontra restabelecido o caráter de autoridade que adquire, desse modo, um reflexo divino, se encontra paralelamente restabelecida e enobrecida a obediência, visto que resulta definitivamente que ela se deve não ao capricho do homem, mas uma ordem emanada de Deus. O ensinamento da Igreja sobre essas verdades de direito público cristão é de tal modo formal que um legislador ou governante governar não de acordo com a lei de Deus, mas segundo o seu capricho ou vontade, ela permite que lhe deem o nome de tirano e pretende que, se ele prescrever algo contrário à lei de Deus, não se está de modo algum obrigado a lhe obedecer. É assim que a doutrina católica garante com igual sabedoria os direitos da autoridade e os da liberdade e resolve, por isso mesmo, o complexo problema das relações entre o líder e os súditos, problema que as constituições maçônicas modernas se esforçam inutilmente para resolver há anos e que elas só conseguem se embaralhar cada dia mais. Aqueles que falam que é preciso baixar a cabeça diante de toda a ordem arbitrária do Estado, desconsiderando os direitos da consciência cristã, aqueles que professam o princípio insensato da soberania nacional e esta outra insanidade de que todos os poderes emanam da nação, ou esta outra estupidez que pretende que o rei e o parlamento podem tudo, exceto fazer de um homem uma mulher, esses, portanto, discorrem e falam como maçons, não como católicos. Discorrem e falam maçonicamente aqueles que, nos casos duvidosos, diante de uma lei única e vexatória, acreditam se livrar de embaraços dizendo, aspas, é uma lei do Estado, fecha aspas, como se, segundo isso, não houvesse mais nada a ser examinado. Sabemos que, contra essa teoria absorvente do Estado-Deus, imaginaram recentemente um sistema de contrapeso baseado na teoria dos direitos individuais do cidadão, direitos imprescritíveis e que escapam da ação da lei. Mas, como a base desses pretendidos direitos individuais nada mais é que o puro racionalismo, sem outra lei ou regra superior além da vontade do homem que deve exercê-los, disso resulta em sentido inverso a mesma inconveniência. Com essa brilhante teoria, se veria substituir ao despotismo governamental a anarquia popular, que é, no final das contas, o despotismo das massas, que culmina sempre na opressão da minoria e dos mais dignos pela multidão e os mais audaciosos. E tudo isso para não admitir na sociedade civil um moderador divino, uma lei superior ao homem, um princípio sobrenatural. Tudo para querer estabelecer a sociedade sobre o naturalismo, emanação infernal da maçonaria. Capítulo 11. Como o maçonismo e o catolicismo diferem em relação à constituição da família. A oposição entre as doutrinas que o maçonismo e o catolicismo professam não é menos evidente em relação à constituição da família, e não poderia ser diferente, sendo dado que a família é o elemento social por excelência e que é a este elemento, mais do que a qualquer outro, que se deve aplicar pela Igreja o critério sobrenatural e pela maçonaria o critério naturalista ou secularizador. A maçonaria ensina que o ato constitutivo da família, que é o casamento, não tem absolutamente nada a ver com Deus e com a religião. O homem, diz ela, se une a uma mulher porque a comunidade de natureza chama-os a esta união.
e a qual nenhuma lei divina deve regular tais condições. Entretanto, como isso é muito grosseiramente bestial para ser aceito sem protestação pelo gênero humano, que apesar de tudo se reconhece superior em algo aos cães e aos cavalos, a maçonaria inventou, para colorir e tornar menos repugnantes essas uniões sem a intervenção de Deus, uma certa sanção falsa, que é tanto quanto possível uma imitação da verdade, e que ela ornou com o nome de casamento civil. Assim, não é mais Deus, mas o Estado que se atribui o direito de sancionar a união legal dos dois sexos, de prescrever e de determinar suas condições. O absurdo de tal união é tão evidente que basta expô-lo para que o mais cego o entenda. Despojando o casamento de sua sanção divina e sobrenatural, não lhe resta mais nada do que senão uma sanção humana, que por mais respeitável que a supõe, não deixará de ser sempre humana, de proceder do rei ou do parlamento ou dos dois ao mesmo tempo. A lei humana não pode, portanto, dar a este contrato de casamento uma força maior do que a que ela dá aos demais contratos civis autorizados e instituídos por ela. Pois bem, nos outros contratos, a lei não pode impor uma obrigação, senão a que os contratantes querem se impor, e mesmo cada um deles pode acrescentar ao contrato as condições, restrições ou reservas que ele estipula de acordo com outra parte contratante. O casamento fica, portanto, reduzido às condições de um contrato qualquer, ou melhor, a um simples tráfico, segundo uma expressão que não é imprópria de um escritor engenhoso. E este tráfico, ao qual as partes interessadas são livres para acrescentar ou subtrair as condições que sua livre vontade lhes dita, é, consequentemente, nem mais nem menos que a anulação completa da lei conjugal, uma verdadeira abolição do casamento. E que os maçons não objetem que é precisamente para a conservação deste laço que foi estabelecida a lei, que nenhuma união tem efeitos civis e de sanção garantidos por tantas formalidades legais como o supracitado casamento civil. Observação inútil. E, inicialmente, trata-se de um capricho despótico da lei ou do Estado querer intervir em nome somente do homem em um contrato como este, impondo-lhe leis tão absolutas, enquanto ele deixa todos os demais contratos à livre e soberana disposição dos contratantes. A lógica é mais poderosa no homem que num artigo de lei. E quando este artigo é ilógico e inconsequente, daí a lei perde sua força e sua autoridade no pensamento daqueles mesmos que deveriam respeitá-la. Assim, no caso presente, a lei prescreverá, por exemplo, muito oportunamente, muito razoavelmente, que um homem só pode se casar com uma mulher, que esta união será indissolúvel e, ademais, que ela não pode ser contraída com este ou aquele grau de parentesco. Todavia, como ela não prescreverá isso em virtude de um princípio superior, de uma lei divina, mas visto que pareceu bom agir assim no legislador monárquico ou democrático, ou seja, ao julgamento de um homem, logo, um cidadão qualquer, homem assim como aquele que ditou esta lei, dirá, aspas, vejamos, se duas mulheres consentem em viver ao mesmo tempo comigo em um casamento honesto, elas não poderiam. E se uma das várias mulheres contraem esta união comigo, e se acertarmos entre nós três que este contrato só será válido por um tempo, reservando-nos o direito de renová-lo ou de dissolvê-lo a cada ano, ou a cada 5 anos, ou a cada mês, ou a cada instante, por que não podemos? E se quisermos contrair esta união com nossos primos, nossos sobrinhos, nossos tios e mesmo com nossos irmãos, quem pode nos impedir disso? Em que os direitos do outro são lesados? Qual lei geral é agitada com isso? Não vimos no princípio do mundo essas uniões serem contraídas necessariamente entre os parentes mais próximos? A poligamia não foi entre diferentes povos uma lei geral? E, depois de tudo, para que estas coisas sejam possíveis, não basta que os interessados as desejem sem prejuízo a terceiros? Se olhamos como inútil a intervenção de Deus no contrato conjugal, por que comparecer diante do alcaide ou do juiz? Se o casamento é uma pura função humana, basta ao homem e à mulher usar de seu respectivo direito humano para estar unido doravante. Fecha aspas. Assim pode raciocinar todo cidadão contra a lei maçônica. E a lei maçônica não pode responder nada a esta argumentação que pertence ao simples bom senso. Porém,
Ainda que a lei humana encontrasse em si força moral e um direito suficientes para dar uma sanção conveniente a um ato tão grave como este do qual questionamos aqui, é óbvio que hoje a lei humana, precisamente porque ela se privou de seu fundamento, que é a lei de Deus, não está segura de que ela prescreverá algo amanhã em oposição talvez ao que ela prescreve atualmente. Expliquemos nosso pensamento. O voto de um parlamento estabelece hoje que o homem e a mulher estão legitimamente casados somente com a formalidade de sua declaração diante do alcaide ou do juiz. De tal modo, é hoje o casamento, porque um voto do parlamento assim decidiu. Em consequência, o mesmo não se dará amanhã, se amanhã um novo voto do parlamento decidir o contrário. Assim, a formalidade augusta do laço conjugal, base da família, dependerá sempre de uma maioria de deputados que terão estatuído que o casamento deve ser considerado como estabelecido deste ou daquele modo. Esta maioria poderá decretar que o laço que une o homem e a mulher não é individual, mas que a poligamia ou a poliandria são permitidas, e tal será a lei. Ela poderá votar que o contrato matrimonial é temporário e não mais perpétuo, e esta lei depende de seu voto. Ela poderá estatuir que os esposos poderão se divorciar e, a pedido dos dois cônjuges ou de um deles, como acaba de fazer os revolucionários franceses, e tal será a lei pelo fato de seu voto. E, em virtude do critério racionalista ou maçônico, a jurisprudência mais escrupulosa não poderá lhes opor nada. Que se constate, portanto, se, sim ou não, é óbvio que a pretendida instituição do casamento civil arrasta radicalmente com ela a destruição de todo o verdadeiro casamento, não sendo nada além de uma máscara sob a qual ela se esconde momentaneamente para impedir o povo inexperiente de levá-lo adiante. É necessário colocar aqui, em oposição aos ensinamentos vergonhosos da maçonaria sobre o casamento, a doutrina da Igreja Católica sobre o mesmo assunto? De forma alguma. Todos os nossos leitores o conhecem suficientemente. A Igreja Católica ensina a instituição divina do casamento, considerada seja no cristianismo, seja fora dele. Fora do cristianismo, antes de sua aparição e nos países onde ainda não brilhou sua luz divina, o homem e a mulher se unem não em virtude de um direito que o Estado ou formalidades prescritas pela lei civil lhes conferem, mas em virtude de um princípio de ordem superior estabelecida por Deus no princípio do mundo, quando ele disse, aspas, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa e ambos serão uma só carne, fecha aspas. Efésios 5:31. Assim, pela lei natural, é somente a vontade única dos contratantes que constitui diante de Deus o casamento. No máximo, a autoridade do pai de família intervém para abençoar e sancionar esta união. Nas religiões positivas, no meio mesmo das maiores extravagâncias, é sempre a religião que se apresenta para autorizar e consagrar o casamento. Cristo elevou-o à dignidade de sacramento e declarou que ele é o símbolo da união mística que existe entre ele e sua igreja. E após tê-lo assim elevado, ele deixou à sua igreja o cuidado de determinar as suas regras e circunstâncias e garantir a unidade e a perpetuidade dele, subtraindo estas leis do capricho inconstante dos homens e da instabilidade das leis humanas, frequentemente tão caprichosas quanto os homens dos quais elas emanam. Que os senhores nos digam agora se o maçonismo e o catolicismo não estão em uma oposição radical relativamente à sua apreciação respectiva do casamento. Que os senhores nos digam ainda qual dos dois provê melhor aos fins sublimes do casamento, à honra da mulher e às prerrogativas da dignidade humana.